Quando falamos de histórias da cavalaria, de contos arturianos, sempre haverão duelos. Existem duelos famosíssimos, os grandes torneios que aconteciam em Camelot. Mas existem também aqueles que eram confrontos de convicções. Talvez os mais famosos fossem de Kay e Perceval, o próprio rei Arthur contra Pélias. Mas o mais famoso é de Sir Tristão com Morholth. Um dos duelos mais tristes e ao mesmo tempo mais importantes na formação de um desses cavaleiros e na partida para o outro mundo do outro. Quer saber? Fica aí no vídeo. Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt. Hoje é dia de cultura, e se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, já se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder uma das grandes histórias que contaremos por aqui, especialmente se você gosta das histórias do Rei Arthur, da saga do Graal, dos Cavaleiros, da Távola Redonda, entre muitas outras sagas. Pessoal, esse vídeo, essa história é uma das histórias escolhidas pelos membros do canal. Você pode se tornar um apoiador, mas se não puder, só de você deixar um like já ajuda bastante a mostrar para a plataforma que o nosso conteúdo é de qualidade, para ensinar a todos nós a sermos a melhor expressão do ser humano. E como sempre eu gosto de pontuar, estou eu aqui no templo mais antigo da humanidade, num templo celta. Os druidas acreditavam que nenhuma divindade deveria ser limitada entre 4 paredes, por isso a natureza era o seu templo. Estou aqui hoje então, num local em homenagem a esses grandes contadores de histórias do passado, para trazer essa história que foi sim contada por um grande trovador. Então no vídeo de hoje, o duelo de Tristão e Morholth. Nesta época, Tristão, que ainda não era um cavaleiro, estava disfarçado de um trovador que cantava as mais belas canções com sua harpa na corte do rei Marcos, soberano da Cornualha. Tristão estava disfarçado, pois queria ser reconhecido por méritos próprios e não somente por sua linhagem, por sua nobreza. Afinal, Tristão era filho do rei Meliodas, soberano de Lyonesse. O rei Marcos, feliz com a sua corte, ainda mais com a doce voz de Tristão, cantando aquelas lindas e belas histórias com a habilidade que ele tinha com a sua harpa, estava muito satisfeito. E Tristão, ali, esperando o momento onde ele pudesse mostrar seu valor como cavaleiro, que ele ainda não era. Um grande detalhe importante para a nossa história nesse momento. Mas, como quem procura sempre acha, em um momento muito propício, as praias da Cornualha são invadidas por navios da Irlanda. Um emissário irlandês, o cavaleiro Sir Morholth, se apresenta perante o rei Marcos, dizendo que agora, devido a guerras passadas, a Cornualha, o rei da Cornualha, o rei Marcos, deveriam pagar impostos e tributos ao rei da Irlanda. E se ele discordasse disso, que escolhesse um campeão para se apresentar contra Morholth, contra esse grande cavaleiro. Mas um detalhe importante é que Morholth era um cavaleiro gigantesco, amedrontador, e era muito famoso, pois pertencia sim à Távola Redonda, um gigante cavaleiro que havia participado de inúmeros torneios e comparado ao próprio Lancelot, talvez o único que pudesse contra Morholth. Então, não era pouca coisa. Quando o rei Marcos convocou seus cavaleiros para se apresentarem contra Morholth como alguém, como campeão, para representar a Cornualha, para representar o rei Marcos, para que esses tributos e impostos não fossem necessários, nenhum cavaleiro se apresentou. Isso foi uma coisa tão forte para Tristão que se sentiu envergonhado. Envergonhado por ninguém do seu país, nenhum cavaleiro se apresentar. Mas ele, Tristão, sabia que essa era a sua oportunidade para mostrar seus feitos, sua grandeza, seu valor, independente de sua linhagem. Aproveitando a oportunidade, Tristão abaixou sua harpa, se apresentou diante de toda a corte do rei Marcos e solicitou ao rei que o fizesse cavaleiro, que permitisse que ele representasse a Cornualha e fosse campeão do rei Marcos frente ao grande Sir Morholth. Obviamente, Marcos recusou, dizendo que ele era muito jovem, que não tinha habilidades com a espada, com a lança e com o escudo, que pudesse fazer frente ao grande gigante. Mas Tristão disse que estava convicto e que sabia, na sua sabedoria cavaleiresca, que não valia nada a cavalaria se em momentos de dificuldade, em momentos de desvantagem, fossem justificativas para desistir, para fugir, para se afastar. Tristão sabia que era esses momentos onde a grandeza do coração e da coragem fariam uma força superior à do corpo físico do próprio Sir Morholth. Mesmo que ele fosse grandioso,
Mas Marcos disse também que Morholt era um cavaleiro também experiente, famoso, e que ele, Tristão, estaria sozinho frente a toda a experiência de Morholt. Tristão disse que estava com a verdade, com seu povo e com Deus, e se fossem 1000 Morholts, ele ainda não estaria sozinho. Estava convicto que ele iria vencer. Marcos, reconhecendo a grandeza do jovem Tristão, que ali não só agora cantava histórias de heróis, mas mostrava que era um, não tinha como recusar. Ele deu as melhores armaduras, armas, cavalos à disposição de Tristão e o condecorou então cavaleiro. Como era costume na época, depois de receber a outorga da cavalaria, agora Sir Tristão foi fazer a noite de vigília, onde ele passava a noite observando a sua armadura, sonhando e orando com seus futuros gestos, com suas futuras ações, em prol de algo maior que ele. Essa noite era para o cavaleiro, então, formar a si mesmo e construir aquele cavaleiro que ele seria. Na manhã seguinte, para se apresentar finalmente contra Sir Morholt, como campeão do rei Marcos, como campeão da Cornualha, Tristão chamou Governale, aquele que no disfarce era seu criado, mas na verdade era sim seu professor, seu mestre, marechal do rei Meliodas de Lyonesse. Ele pediu a Governale que ficasse ali e observasse o duelo de longe. Caso Tristão perdesse, morresse, porque Tristão já havia decidido que lutaria até a morte, que Governale fosse ao rei Marcos e chamasse um novo campeão, uma nova pessoa para enfrentar Morholt, lembrando a todos que Tristão jamais se renderia. Porque se ele se rendesse, sim, o rei Marcos teria que pagar tributos. Mas se Tristão morresse sem se render, logo um novo campeão poderia se apresentar ao rei Marcos. É claro que Tristão sabia no fundo que não teria mais ninguém com coragem suficiente para enfrentar o grande Morholt. Desta forma, então, Tristão foi se apresentar ao gigante, que muito sabiamente estava ali esperando por ele. Com tudo preparado no caso da sua morte, Tristão vai então em direção ao gigante Morholt, que já estava ali esperando que aparecesse finalmente alguém para representar o rei Marcos, para representar a Cornualha. Morholt ali sentado já há dias esperando um campeão, quando viu Tristão chegando de longe, já pediu que este parasse, dizendo: olha, você é muito jovem. Como pode alguém tão jovem me enfrentar? Olha, quando eu tinha ganhado batalhas, você não tinha nem nascido ainda. Então, neste caso, peço que volte à corte do rei Marcos e que escolha um campeão mais experiente, com mais capacidade de me enfrentar. Mas Tristão olhou nos olhos de Morholt e disse: não, eu sou o campeão do rei Marcos. Eu sou aquele que vai enfrentar-te para provar que esses tributos e impostos são injustos e ninguém vai mais permitir que isso seja feito. Estou aqui e não sairei. Morholt, reconhecendo a coragem nos olhos de Tristão, se levantou e disse: pois bem, que assim seja, enfrentemo-nos então no duelo, em nome dos tributos e impostos que o meu rei pede ao seu. Porém saiba que, não importa o que aconteça, não deixarei que levemos esse combate até a morte, pois és muito jovem e não quero matá-lo. Tristão disse que não. Não havia outra opção senão lutar até a morte ou que Tristão vencesse, e que Morholt estivesse pronto para matá-lo, porque, como eu disse, Tristão levaria esse combate ou até a vitória ou até a morte. Morholt, admirado, disse: que desperdício de coragem! Mas se assim você decidiu, que assim seja, que nosso duelo seja até a morte e que ganhe aquele que luta pela verdadeira justiça. Estou aqui para enfrentá-lo então, Sir Tristão. Eu, Morholt, o aceito no duelo em nome do meu rei contra o seu. Como era de costume, ambos os cavaleiros começaram a se preparar, observando o cavalo, a lança, o escudo e a espada, para que nenhum sofresse uma desvantagem por falta de atenção. Como Morholt era o mais experiente, ele ficou pronto primeiro. Olhou para Tristão e disse que quando o jovem estivesse pronto, que iniciasse o duelo. Esperava ele então, o impetuoso, nervoso, talvez atrapalhado Tristão, ali para fazer os últimos preparativos, para então começar o duelo. Tristão olhou para Morholt, acenou com a cabeça dizendo que estava pronto. Os cavalos então partiram um em direção ao outro e iniciou-se o primeiro duelo da vida de Sir Tristão. Já no primeiro golpe, Tristão sentiu a grandeza, o poder, o valor do cavaleiro que ele enfrentava.
A lança de Morholt, certeira, penetrou a armadura, a pele e a carne da barriga de Tristão, fazendo com que sangue escorresse por sua armadura. Tristão caiu imediatamente no chão. Sacou sua espada e olhou nos olhos de Morholt, convicto que ainda ia continuar o combate até a morte. Morholt, então, para ser justo, desceu do seu cavalo e sacou sua espada, para enfrentar o jovem de igual para igual. O combate de espadas foi furioso. Tristão e Morholt nenhum cedia. Tristão, ferido, começou a atacar Morholt da maneira que ele pudesse. Mas ele começou a perceber que sua agilidade e velocidade era maior que o velho cavaleiro. Ele começou a crescer no combate, esqueceu a dor no seu tronco, esqueceu o sangue escorrendo na armadura e voltou a lutar como o jovem Tristão que havia treinado por tantos anos para finalmente enfrentar um duelo. Morholt começou a receber golpes e a recuar. Tristão, percebendo o recuo do gigante, começou a atacar ainda mais e deu um golpe final forte, penetrando o crânio, o elmo e o crânio de Morholt, separando seus olhos pela espada. Morholt, que ainda não havia totalmente morrido, começou a fazer um gesto final que foi correr. Correr em direção a todos os lados, talvez cego, talvez sem pensar porque a espada separava seus miolos, e saiu então correndo para os navios da Irlanda, para então finalmente morrer lá em alto mar. Tristão, apesar de ferido, havia vencido o gigante Morholt. Com dificuldades, ele subiu em seu cavalo, pediu ajuda do seu mestre e professor Gorvenali e voltou assim então para a corte do rei Marcos. Quando Tristão chegou na corte do rei Marcos, ele foi recebido, obviamente, com festas, com muita alegria, com muito alívio por parte do rei, até que este percebeu que o jovem Tristão estava ferido. Ele desceu do seu cavalo, já aceitando que talvez fosse o seu momento final, a sua morte, e se apresentou finalmente ao rei Marcos, dizendo que ele não era só um trovador ou um tocador de harpas, mas ele era sim filho do rei Meliodas de Lyonesse. E ele havia se apresentado ao rei Marcos, pois era seu tio, irmão de sua mãe. E agora ele queria mostrar seus feitos e ele queria saber se o rei Marcos estava feliz, orgulhoso com seus gestos. O rei Marcos disse que estava muito feliz, mas começava a ficar triste percebendo que talvez fosse o último gesto de Tristão, porque a ferida talvez fosse mortal. Sem enrolação, o rei Marcos chamou todos os médicos da corte para curar Tristão. Todos começaram a se reunir em volta do jovem para tentar fechar a ferida da maneira que pudessem. Mas dias se passaram e nada da ferida melhorara. Ao contrário, ela piorava, ela inflamava, ela crescia. Depois de tentarem todas as possibilidades, os médicos disseram que não tinham as ferramentas, as habilidades necessárias para curar Tristão, e que talvez era chegada a hora de sua morte, e que o seu primeiro grande feito era também o seu último. O rei Marcos disse que não, que isso era um absurdo. Tristão começou a pensar que por sua ferida não fechar, por inflamar, talvez a lança de Morholt estivesse envenenada. Mas não parecia certo, porque Morholt em todos os momentos mostrou justiça, mostrou retidão, não faria algo tão traidor. Inclusive o próprio Tristão ficou curioso sobre a corte da qual Morholt pertencia, tão justa e nobre, porque o cavaleiro se mostrou um grande mestre a Tristão em todo o duelo, e não alguém que poderia envenenar uma lança. Dessa forma, Tristão disse que talvez, ele estaria satisfeito de enfrentar a morte agora, já que havia salvado o seu povo dos tributos da Irlanda. Mas o rei Marcos exigiu que os médicos achassem uma solução. Então, um dos médicos disse que haveria talvez uma pessoa que pudesse salvar Tristão. Mas essa pessoa morava em terras inimigas, e mesmo assim ele não sabia porque a rainha da Irlanda, que era a pessoa que poderia curar Tristão, tinha habilidades comparáveis às dele, do médico. Mas ele disse que há boatos de que a filha da rainha da Irlanda tinha mais habilidades que a própria mãe. E era capaz de curar todas as feridas que qualquer pessoa chegasse lá com elas. Ele estava falando, é claro, da princesa, da filha da rainha da Irlanda, Isolda, a Bela. Então Tristão disse que ele poderia sim enfrentar esse desafio de ir em terras inimigas e encontrar Isolda para que ela o curasse. Então Tristão se despediu do rei Marcos, se despediu de todos e moribundo, já machucado, quase partindo deste mundo, ferido, ele subiu num barco em direção à Irlanda. Talvez em direção à morte, talvez em direção à vida. Isso vou contar a vocês no próximo vídeo.
Essa foi a história do grande duelo que formou Tristão como cavaleiro e ao mesmo tempo foi a partida de Morholt, que mostrou nesse curto período de história a grandeza que é um cavaleiro da Távola Redonda. Que nesses duelos, os cavaleiros não faziam por raiva, não faziam por medo, mas faziam sim por busca de justiça e daquilo que era mais certo, apesar das decisões que fossem dos reis que eles representavam. De qualquer forma, pessoal, eu já contei aqui no canal a história do nascimento de Tristão, que é um vídeo anterior a essa história aqui, de como Tristão chegou até a corte do rei Marcos, onde começa esse vídeo. Dá uma olhada lá e vou continuar contando sim aqui a história de Tristão no próximo vídeo, como Tristão conheceu Isolda a Bela. Se você quiser ajudar o canal, pode deixar um like, um valeu demais, mandar um pix, o que você quiser, ou até se tornar um apoiador, porque essas histórias é para nos lembrar a melhor expressão que há no ser humano, que é a expressão do herói, da heroína, que são pessoas que não lutam por si, mas sim por grandes ideais, por valores, por outras pessoas que não têm a capacidade de lutar por si mesmas. São aquelas pessoas, então, que ajudam a humanidade a crescer, que é uma grande expressão do heroísmo. Que para ser herói, como eu sempre digo aqui no canal, há a necessidade de fazer a escolha de ser. Porque ser herói é uma escolha.